Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre ti, pastor Adriano Moreira, mais uma vez com você no nosso canal e nesta oportunidade, com a nossa série Você Entendeu Errado. E hoje nós vamos falar de 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13, que eu tenho certeza que você deve ter entendido errado. Mas eu não posso deixar de fazer o apelo de sempre. Se inscreva em nosso canal, comente e compartilhe para muitas outras pessoas, muitos lares, muitas igrejas, muitos obreiros, enfim. E esse canal possa ter a relevância que a gente espera, que a gente quer, que a gente deseja. Então, vem comigo para entender certo 1 Coríntios 10, 13, que eu tenho quase certeza que você entendeu errado. Bom, nesta série Você Entendeu Errado, nós normalmente começamos falando, eu normalmente começo falando, que erramos na interpretação de muitos desses textos porque a gente enfatiza alguma coisa que não tem a ver com o contexto, ou seja, que está fora do contexto, exatamente por negligenciar o texto que está por trás, antes, depois, ou seja, o contexto da passagem. E esse texto de 1 Coríntios 10 e verso 13, provavelmente você já deve ter dito ou ouvido alguém dizer que Deus não nos dá nenhuma provação além do que nós podemos suportar. Mas é isso mesmo que esse texto diz? É exatamente disso que Paulo está falando? Então vamos ao texto? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Bem, a primeira coisa que é importante ser dita é olhar o contexto. Paulo está falando para a igreja de Corinto sobre o povo de Israel no deserto e falando do que o povo de Israel no deserto fez de imoralidade, de pecado. Ele vai dar uma lista ali de coisas que vem antes do verso 13 e depois do verso 13 ele continua também, verso 14, dizendo a respeito da imoralidade, do pecado, das tentações humanas em que o povo de Israel cometeu no deserto. E ele diz que tudo isso foi escrito para o nosso ensino, exatamente para que a gente não cometa os mesmos erros. E é interessante que no verso 12, ele vai exatamente advertir dizendo assim: você que está de pé ou para quem está de pé, cuide para que não caia. Para a gente entender certo o que talvez e provavelmente temos entendido errado até aqui, é importante fazer uma distinção entre provação e tentação. Bom, tentação, inclusive o termo aí, vem do grego peirasmos, tentação que tem a ver com moralidade, com ética, com pecado. Passar por uma tentação, um teste em relação a nossas virtudes e desvirtudes. É a mesma palavra usada lá em Mateus capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus. É a mesma palavra usada em Tiago capítulo 1, verso 13 em diante, quando ele também vai falar de que nós não somos tentados por nada que em nós já não seja uma aptidão. Então é importante primeiro entendermos que tentação vem do diabo e tem a ver com aquilo que em nós está relacionado à natureza pecaminosa. Então, tentação é aquilo que pode vir do diabo, do sistema desse mundo, porque a Bíblia diz, inclusive Tiago vai dizer, que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então, quando falamos de tentação, a gente só pode pensar que é o diabo que tentou, que é o sistema desse mundo e tudo que ele vem oferecendo para, de alguma forma, nos permitir ou nos possibilitar errar, sermos pecadores por ação, por comissão, por atitude. Por isso que todas as tentações, como o próprio texto diz, são humanas. Em que sentido? Relacionadas à realidade humana. Não há nada sobrenatural. Não existe nenhuma tentação que vem de uma maneira sobrenatural. Ou seja, ou de outra dimensão. Todas as tentações, mesmo aquelas que vêm diretamente do diabo, elas são comuns às experiências humanas. Nenhuma tentação tem a ver com algo que não tenha relação
com o ser humano. Porém, as provações, ela vem de Deus. Deus é quem nos dá. É Deus que nos prova. Deus é que testa a fé. É Deus que permite-nos provações diante das situações da vida. Pode vir também provações relacionadas ao status quo desse mundo, provações relacionadas ao mundo caído, sim, mas as provações, Deus que nos permite ou Deus que nos dá. E essas provações é para o reconhecimento não só da nossa fé, mas também as provações vêm para o reconhecimento da nossa fraqueza e do poder de Deus. Lembra de Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que ali no contexto tem a ver com provação, e ele vai pedindo para Deus tirar esse espinho, aí Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. As provações, elas podem sim, é aqui que está o que a gente entendeu errado. Elas podem ser maiores do que as nossas forças? Podem. E você tem 2 textos bíblicos que vão mostrar isso pra gente. Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9, vai dizer para aquela igreja que em dado momento, lá na Ásia, veio uma provação do qual ele quase não suportou. Ele foi nítido em dizer isso. Ele desesperou-se da própria vida. Está no verso 8 e 9, especificamente, de 1 Coríntios capítulo 1. E 2 de Pedro, capítulo 2, 9, também vai nos dizer a mesma coisa de algo pelo qual Deus precisa nos livrar. Só que o texto bíblico vai dizer que é nesse momento dessa provação, além da nossa capacidade, e que a gente reconhece que não tem a capacidade, é que a graça se manifesta, é que o poder de Deus vem, é que o poder de Deus nos dá o livramento, é que o poder de Deus nos permite crescer na fé. Então, o que você precisa entender, e esse não entendeu errado é bem objetivo. Deus não procura superpoderosos, Deus não procura super-heróis, Deus procura super necessitados. E há muitas vezes nessas provações que você reconhecerá o quanto você nada pode, o quanto você nada tem, o quanto você é incapaz, e que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza e vai livrá-lo de todos os males e vai lhe dar graça e lhe dar sustento. Porém, as tentações, elas são humanas, elas são cabíveis, elas estão dentro da nossa realidade e elas a gente também pode suportar, e Deus também nos dá o livramento. Então, portanto, agora que você entendeu certo, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, este canal também é seu.